Sejam muito bem-vindos ao Superacast. Este é um programa do Instituto Superateia que tem como objetivo trazer conhecimento e informação de qualidade para você, família atípica. E hoje nós estamos em um lugar muito especial, nós estamos em um seminário, um workshop aqui na cidade de Uberlândia e esse seminário é sobre autismo, TDAH e deficiência intelectual. Nós estamos aqui com o Dr. Paulo Liberalesso, com a Facilita Paz e agora a minha entrevistada é a doutora Renata Ferreira, uma médica, uma mãe atípica e tem muita coisa muito importante para compartilhar conosco. E eu vou deixar, doutora Renata, você se apresentar. Primeiro, seja muito bem-vinda ao Superacast. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada, Patrícia. A honra é toda minha de poder participar desse podcast. Eu sou médica intensivista e eu tenho pós-graduação em neuropediatria, sou mestre em ciências da saúde, terminei agora recente uma pós em ABA e psicofarmacologia para médicos. E atualmente já submeti o meu projeto de doutorado para dar continuidade aí nos estudos. Uau! Vocês estão vendo que não vai sair pouca coisa aqui hoje, hein? Olha só, fiquem atentos, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito naquilo que você busca no atendimento do seu filho. Nós vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre diagnóstico, né? A doutora Renata, ela, mãe atípica, além de médica, é mãe atípica, então você viveu esses desafios, né? Eu estava lá dentro ouvindo a sua palestra e aí vi o quanto que você também passou por todo esse processo, ou seja, você não vai falar só de teoria, daquilo que a medicina somente diz, mas muito pelo contrário, da sua prática. Doutora, diagnóstico, quando uma mãe, uma família chega para você, quais são as primeiras orientações que você passa? Qual o desafio que você vê que essa família inicialmente enfrenta? É claro que na primeira avaliação de uma criança, a gente tem que ter um tempo hábil para conhecer não só a família, mas conhecer todo o histórico dessa criança, desde como foi a gestação, o que essa mãe já vem enfrentando, o que essa mãe observou. Né? É muito importante, eu sempre enfatizo a sinalização de uma mãe, porque uma mãe nunca quer que seu filho tenha qualquer dificuldade. Então, quando a mãe sinaliza um problema, é porque ela já esgotou várias possibilidades dentro dela, de que aquilo não seja nada. Então a gente, em vez de só falar, essa mãe é muito preocupada, essa mãe é um exagero, antes da gente taxar a mãe dessa forma, a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa e entender de fato o que está acontecendo com aquela criança. Isso, uau! E aí, o que você observa hoje que são os maiores desafios que a família, quando chega para você nesse primeiro momento, eles estão enfrentando? É porque eu gosto de trazer isso, sabe por quê? A gente começa a observar que são praticamente os mesmos, não é isso? Sim, os mesmos desafios. Na verdade, essa mãe já vem há algum tempo sinalizando, questionando algumas pessoas, inclusive da família. E ela já chega na consulta, se percebe que ela está sozinha na queixa. Porque é muita gente falando, é assim mesmo, espera mais um pouco, o seu marido demorou para falar, não sei quem ainda da vai família. Falar, tá em tempo, né? Tá no tempo, cada criança tem seu tempo. Ainda hoje, embora a gente veja muito mais pessoas se atualizando, estudando sobre o assunto, sobre a importância do diagnóstico precoce, ainda a família sofre com essa ideia de que não, que está tudo bem, que temos que tolerar o atraso. E a gente não tem que tolerar o atraso. E às vezes, Patrícia, a impressão que eu tenho é que nós estamos inseridos nessa bolha que a gente vê muito bem isso e enfatiza a importância de tratar e estimular qualquer que seja o atraso. Mas a sociedade não está com essa visão. Sim. E se você anda um pouco, você pergunta na rua, você sabe o que é autismo? As pessoas não sabem. Não sabem. É a gente. A sociedade não está pronta. Não está. Não está. Definitivamente. Eu sempre estou falando com a nossa equipe do Instituto, estou sempre preparando eles para assim, gente, treinem o olhar, treinem a escuta para essa família. O olhar porque às vezes você vai ser quem vai enxergar alguma coisa que ninguém ainda viu.
Você vai ter a escuta, porque nós conversamos ontem, você estava me falando uma coisa que eu achei muito interessante e é o que eu penso também a respeito. A mãe principalmente, ela conhece essa criança muito e ela vai te trazer informações muito, muito importantes. Sim, né? A mãe, principalmente se ela tem tempo para se dedicar a essa maternidade, ela é a pessoa que mais tem conexão com essa criança. Exato. Então, por isso que eu falo da dificuldade dessa mãe sinalizar algum problema, porque ela vai ter até um contato visual mais sustentado com essa criança, pela conexão. Porque justamente os profissionais, quando vão começar a atender e trabalhar o contato visual, eles precisam ter uma conexão com a criança. Exato, só assim vai conseguir fazer esse trabalho. Criar esse vínculo. Então, e a mãe, ela já tem isso, geralmente. Eu peço muito lá na clínica, essa criança, a gente está com dificuldade de fazer a adaptação dessa criança na clínica. Eu falei assim, gente, carregar a mãe para a sala? Eu sempre colocava a mãe para começar as atividades, eu entrava na atividade, não o contrário, sabe? Por quê? Por causa do vínculo que existe entre essa mãe e essa criança. E aí eu entro como uma pessoa de fora. É diferente. Essa criança começa a me ver o que? Eu posso confiar. E vai aos pouquinhos. E aí a gente vai tirando ali, aos poucos, né? Essa mãe... Esse suporte. Esse suporte que essa criança tem, porque é o que você falou, o vínculo é muito forte com a mãe, né? E a gente está entrando num território que essa criança não nos conhece. Então isso daí é muito importante que você falou, para a gente conseguir construir isso. Mas sem a mãe a gente não consegue, inicialmente, né? Fica muito mais desafiador, né? Eu acredito nisso. E doutora, o diagnóstico, eu costumo dizer que o autismo ele vem antes de um diagnóstico, Sim. né? Mas é importante também a gente saber onde a gente está pisando. E eu acredito que o diagnóstico faz isso. Você concorda? Concordo. E assim, Patrícia, as pessoas têm às vezes uma visão, que eu sou médica, então para você foi mais fácil. E na verdade não. Porque eu, assim como muitas mães, veem alguma coisa que eu não sabia nem explicar o que era, né, no meu filho, que eu até sinalizei que só quando ele fez 1 aninho que o autismo veio na minha cabeça a primeira vez. Sim. Mas eu já vinha juntando vários sinais. Várias pecinhas anteriormente a isso. E qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei ao ponto de ele estava com 24 meses e eu realmente ter definido, olha, ir atrás do diagnóstico e não conseguir. Então, assim, as mães, elas passam por mais do que um médico. Sim. Né? Às vezes já passou na fonoaudióloga antes. Principalmente por causa da fala, né? Exato. Para você ter uma ideia, na época eu estava só dentro da UTI, eu conversei com uma fono. Mas você vê, na UTI é especialista em disfagia. É outra coisa, é outra área. Outro campo. Aí eu falei assim, olha, com quanto tempo que eu procuro atendimento para o meu filho com atraso de fala? 5 anos foi o que ela me passou. Ai, Deus. Então, você vê, eu fui pescando várias situações. Uma profissional que é da área, mas não da área específica, não é especialista dentro da infância, dentro da linguagem. Exato. Então, assim, se especializou em outra área. Totalmente compreensível. E aí entra muito... Já até puxando um gancho aqui, o quão desafiador hoje é nós encontrarmos profissionais especialistas na área. Sim. Porque olha o que você está me contando, uma fono falou para você que com 5 anos precisaria começar, sendo que 5 anos é uma idade em que essa aquisição já aconteceu por completa. A gente está no finalzinho aí dessa aquisição de fonemas, né? Enfim, mas... Ou seja, se tem um profissional também que está atendendo, que não é especialista dentro da área, não vai ser tão eficaz quanto poderia ser. Exato. Ou não vai ser. E aí, eu não tive dificuldade de encontrar um médico, né, para atender logo o meu filho, quando eu decidi. Sim. Só que eu tive dificuldade em receber o diagnóstico, assim como muitas mães têm. É porque todo mundo acha o seguinte, é médica, não é ser humano, né? E né? E está acontecendo dentro da tua casa, né? É diferente, né, doutora? E como eu sinalizei na palestra, né? 24 meses, passou de 2 anos de idade, já não é mais o diagnóstico ultra precoce, que a gente gostaria realmente de iniciar a intervenção antes desses 24 meses, para que essa criança tenha um melhor desfecho de linguagem, melhor QI, melhor habilidade social.
E sem tolerar, quando começa a intervenção também, sem tolerar a pouca evolução. Então, assim, essa criança tem que responder em exponencial, melhorar semana a semana, trocar o treino todo mês. São ganhos, sempre tem que estar acontecendo. Eu falo sempre que é tijolinho por tijolinho que a gente vai colocando. No autismo, às vezes, você não vai dar um salto, mas você vai estar ali, ó, sempre... No crescente. No crescente. Então, aqui já fica uma outra coisa. Se o tratamento que está sendo realizado, ele não está tendo ganhos, tem alguma coisa errada nesse tratamento. Eu sempre falo isso. Está perguntando ao profissional o que está acontecendo? Qual que é o próximo passo? Quais são os objetivos, né? O PEI mesmo, né? O plano terapêutico que vai ser feito. Está acompanhando tudo isso? Daí a importância também da família estar sempre atenta, porque é o que você falou, tem que ter uma crescente, tem que ter uma evolução. Porque senão, aonde está ficando? Tem alguma coisa paralisada nesse tratamento. E a família também, Patrícia, ela vai procurar o profissional quando já teve o atraso de fala. Sim. Então, e a gente sabe a gente já tem uma parte ali, um tempo ali, né? Antes da criança atrasar a fala, ela já teve vários atrasos ali acumulados. Ela já interagia menos. Ela já não imitou, né? Ela já explorava menos o ambiente. Então, assim, a fala vai ser a consequência final. A verdade é assim, quando a gente pensa em processo de aquisição de fala, nós pensamos o seguinte, quantas habilidades anteriores, uma atenção compartilhada, uma imitação que precisa ser feita, um apontar, tudo isso antecede fala. Às vezes a criança está até se comunicando, mas é de forma empobrecida, né? Às vezes eu sempre falo que tem criança que às vezes pega o bracinho do pai e leva como uma ferramenta para buscar aquilo que ele está querendo. Isso é comunicação? É, mas ainda não é a comunicação que a gente quer que a criança tenha, que é o processo que aconteça, que é o processo de fala que todo mundo espera, né? Sim. Então, antes aconteceu o atraso na fala, várias habilidades básicas não aconteceram antes. E aí entra uma outra coisa, doutora, que quando chegam no consultório pra gente, eles falam assim, mas eu quero que meu filho fale. Tá bom, mas ele tem habilidades básicas para falar? Ele socializa, ele olha nos olhos, ele tem atenção compartilhada, ele aponta, ele imita. Porque se ele não faz tudo isso antes, o processo aqui ele não vai acontecer assim. Então tudo isso antecede esse processo de fala. Sim, e às vezes a pessoa também tem a ideia de que é a fono, só a fono que vai. Ou me pede assim, milagre. Aumenta a quantidade de fono. Será que é isso que a criança precisa de fato, né? Ou tem que avaliar todo o contexto, porque é aquilo que eu disse, receber o diagnóstico não é receita de bolo. Não. Não é fono, TO e aba para todo mundo. Não. É assim. É prioridade, né? Prioridade, como que vai ser a intervenção, o que essa família tem? Essa família tem plano de saúde? Essa família vai pelo SUS? Que orientação que eu vou ter que dar? Até, vou ter que fazer alguma orientação jurídica? Olha, você conhece alguém que possa te orientar para conseguir algum tratamento? Né? Vai ser particular? Sim. Quais são as clínicas? Eu atendo gente de outras cidades. Não, isso que você está dizendo é maravilhoso, sabe por quê? Porque eu vejo poucos médicos hoje preocupados com isso. Às vezes só liberam um laudo ali, mas é o olhar diferente de alguém que já passou pela situação, de quem já viveu o processo, né? Porque eu sempre falo, olhem para essa família como um todo, porque às vezes o processo está parado, às vezes numa condição que não tem de fazer a terapia. Então, eu acho que isso aí que você falou é extremamente importante, porque a gente começa a entender que não é só um laudo que vai resolver, né? E muitas vezes a gente vê muitos profissionais que passam o laudo ali e acabou. E a família que se vire com o restante. Nossa, nada acontece. Não. E o processo é muito mais extenso, né? Eu já cansei de receber família. Patrícia, tá bom, recebi o laudo, e agora? O que eu faço? O que eu faço com isso? Como é que é o processo disso daqui? E você falou uma outra coisa também que é bem importante. Não é só o fono que vai resolver, porque não é milagre, certo? Eu não atendo mais consultório, né? Hoje eu estou só na parte de gestão da equipe, de treinamentos e tudo, da clínica, mas na época que eu atendia eu procurava sempre estar muito ligada
a equipe, porque se o meu plano terapêutico não tivesse coerente com o da psicóloga, da terapeuta ocupacional e a equipe envolvida, não funcionava como poderia. Porque se eu estou fazendo um treino de habilidade com essa criança para um processo de aquisição de fala, que é uma apontar, por exemplo, quantas vezes eu fazia reunião com a psicóloga, estava tudo alinhadinho e aquilo ali fluía, sabe? Então, o poder que existe na equipe funcionando de forma harmônica, né? De forma que conversem entre si para que realmente aconteça o desenvolvimento dessa criança, que é o que a gente tanto espera. Sim. Né? E eu tento colocar sempre a mãe como pivô dessa inter-relação. Achei maravilhoso o que você falou, porque é isso. Porque assim, nós temos dificuldades com profissionais. A gente não conhece, é muita gente. Todas as agendas muito cheias, sim. Né? Então, e as pessoas são difíceis, não é só o médico, não é, enfim. A gente tem que colocar a família como participante para fazer essa interligação. Além da família conseguir participar, entender como que está sendo o tratamento do seu filho, ela consegue fazer com que todo mundo se converse, porque assim, senão fica um jogando para o outro. Sim. E aí quem que não evolui é a criança. Sim. Então assim, vai para o médico para ver se ajusta a medicação. Aí eu falo, vamos intensificar isso aqui para ver se melhora o comportamento. E aí fica cada um fazendo um pouquinho e ninguém está fazendo uma coisa homogênea. Todo. Exato. Então, assim, eu coloco muito a família como participante, né? Pra entender e aí entra uma coisa funciona. Também que é muito importante. A mãe, né? Que geralmente é a mãe que está acompanhando, né? Na maior parte dos casos. Mas a mãe como pivô, como você falou, a clínica numa ponta, a escola na outra. Porque Sim. eu acredito muito que essa tríade aqui é que vai fazer com que tudo funcione. Sim. A escola tem lá os compromissos. Cada parte, seja um médico, seja a equipe transdisciplinar, seja o que for, vai ter também seus compromissos. Então, se a mãe está aqui o tempo inteiro entendendo, porque eu falo que a mãe que tem uma criança autista hoje, ela precisa entender um pouco sobre. Sim. Não dá para simplesmente deixar para somente os profissionais. Sim. Eu toda a vida passava um cursinho básico ali, mãe, assiste isso daqui só para você ter uma noção, para poder cobrar dos terapeutas, para você conseguir conversar sobre, para você conseguir reproduzir aquilo que está sendo passado dentro da clínica em casa, porque aí entra a generalização de tudo aquilo que é ensinado. Então, tudo isso eu acredito que vem como pontos importantes. Sim. E eu vejo uma dificuldade também, Patrícia, as famílias, às vezes as mães, elas têm dificuldade de comunicação com os terapeutas. Sim. Porque assim, vocês, terapeutas que estão dia a dia, é que fazem a diferença na vida da criança. A gente está vendo ela no dia bom e no dia mau. Exato. Eu costumo então, dizer. assim, o acompanhamento é mais linear. O médico é esporádico. É pontual, né? É pontual. Então, assim, às vezes a mãe tem essa queixa ou me traz questões que não são questões médicas, às vezes são questões comportamentais. Eu falo, mas o terapeuta não orientou, a senhora não perguntou? Né? Tem que questionar, eu não gosto de incomodar. Não, tem que incomodar. Tem que ser chata. A gente não tem outra alternativa. Exato. A gente tem não que é ser questionadora. Aonde é que a criança vai dar problema? Não é dentro da clínica, que é um ambiente controlado, é em casa. Você tem que saber o que fazer. É na escola com muito estímulo. Exato. A escola é o lugar que tem menos pessoas capacitadas para conduzir os comportamentos. Então, é o lugar que vai reforçar mais os inadequados. Exato. E nós vamos ter mais problemas lá. Exato. Então, o ideal... todo mundo me pergunta, onde é que estuda seu filho? Não existe escola ideal. Existe aquilo que deu certo para o seu filho. A escola que te dá uma abertura, que recebe terapeutas, que recebe orientação, que faz reunião com você. E não pode ser toda semana também, porque aí não faz sentido. A gente tem que ter um bom senso também de como conduzir as coisas. E a inclusão que no nosso país não funciona. A gente sabe que não funciona. Então, a gente está dando um jeito. Né? A gente tem um professor do outro lado lá que está sobrecarregado, que não é só dele obrigação. Fisicamente, mentalmente. Exato, ele tem outras crianças para tocar, não é só a minha. Sim. Entendeu? Então, assim, a minha tem que estar preparada, tem que ter os pré-requisitos para estar dentro do ambiente escolar. E a gente tem que tentar trabalhar da melhor forma, porque o jeito que foi
imposto, as políticas públicas, não está funcionando faz tempo. Mas Sim. ainda vai demorar para mudar isso daí. E aí eu penso que não adianta ficar só brigando por conta disso. Exato. Você falou algo aí, né, em estar em contato com os terapeutas. Lá na clínica não pode se liberar uma criança sem um feedback com essa mãe. Sabe? É um protocolo nosso. Então essa mãe entra para dentro da sala no final da sessão e tem ali um direcionamento para o que precisa ser feito. Toda sessão. Perfeito. Toda sessão. E outra coisa, a gente também busca estar sempre fazendo o quê? Acompanhamento parental, fora esse feedback. Porque esse feedback vai ser coisa ali rápida. Fez isso, observei isso daqui, continua isso em casa. Então, direcionamentos bem rápidos. Mas tirando isso, nós temos o acompanhamento parental, porque como é que está essa criança na escola? Que aí entra aquilo que você falou do pivô. Como é que está essa criança na escola? Como é que está em casa? E aí a gente alinha, porque é o que você falou, o ambiente clínico é o menos propício para essa criança desencadear uma crise. Ele vai desencadear em outros lugares, porque ali está todo mundo preparado para acolher, está todo mundo preparado. Se não aconteceu algo muito inusitado, não vai ser o momento. Sim, com né? certeza. E aí entra essa importância dessa mãe mesmo, né? E falando em mãe, você falou um pouco lá dentro, né, da palestra sobre exaustão. Sim. E eu queria muito que você falasse com essas mães, né, sobre essa questão, porque nós sabemos que existe uma demanda, mas existe também algo que a gente precisa, essa demanda nós precisamos delas, resumindo seria isso. Nós precisamos dessas mães bem, né? Sim. Como gerir tudo isso? Eu acho que é a grande chave, né? Como é que uma mãe vai gerir? Porque a maioria trabalha, a maioria tem uma vida toda e ainda tem a questão do autismo. Sim. Na verdade, a mãe, quando já recebe o diagnóstico e ela vai percebendo as dificuldades que ela não esperava Sim. que fosse existir na vida dela, a gente já vai pegar uma mãe com sobrecarga. E a gente quer que essa mãe esteja bem. Como? Né? Diante de tantas adversidades que ela vai enfrentando ali no momento de aceitação, no momento ainda de absorver esse diagnóstico. E a gente tem que ter essa mãe bem para isso. Então, assim, em todos os momentos, em todas as consultas, eu tento avaliar como que essa mãe está se cuidando. Sim. Porque, claro que como mãe, a gente sempre prioriza os nossos filhos em detrimento da gente. A gente vai ficando para depois. Só que esse depois vai chegando. A conta chega. E a gente tem que sinalizar sempre os cuidados dessa mãe. Então, às vezes, eu tenho contato com alguns terapeutas. Sim. Que aí eu converso com a mãe, vou mandar direto para o terapeuta a mensagem, para a gente saber como que tá essa mãe. Aí eu falo, olha, eu pedi para fazer um acompanhamento, né, até para que ela entenda que isso vai fazer diferença no cuidado da criança. É porque se ela não tá bem, ela não consegue. Se ela não se cuida, ela não consegue cuidar. Exato. Então, assim, de todo modo, por mais que ela vá adiando os cuidados com ela, um momento ela vai precisar de fato fazer isso. De ser cuidada. Exato. Então, assim, tem clínicas que estão todos os dias com essas mães, né, que já tem um espaço mais direcionado para receber essa mãe. Sim. Já direciona profissionais que estejam atendendo, né, ou pelo menos oriente, olha. Um suporte. Isso, tem tal profissional em tal lugar que faz atendimento para as mães. Isso. Assim como você está passando o seu filho aqui, a gente vai dar a oportunidade de você já entrar em contato com outro profissional e receber alguma ajuda. É importante elas entenderem que elas também precisam de suporte. Sim. Né? Porque senão a exaustão chega, né? Sim. A exaustão chega. Eu já cansei de conversar com mães já em processo depressivo. Sabe por quê? Porque ali o desgaste, ele foi só aumentando, aumentando, até chegar a um ponto de realmente chegar a esse ponto da depressão. Sim. E aí, eu já vi até situações piores. Sim, claro. Sabe? De tentativas mesmo de tirar a própria vida. E aí a gente vê e fala assim, meu Deus, alguém precisa ajudar ali a fazer alguma coisa, porque quando chega num ponto desse, né? Nós já tivemos mãe pedindo socorro para nós na clínica, sabe? Me ajuda, porque eu já não sei mais como fazer tudo isso. Não, e que bom que ela teve a oportunidade de pedir ajuda.
Porque quando acontece vias de fato, Sim. é porque essa pessoa ela já esgotou todas as possibilidades e ela só encontra essa alternativa solução. como solução. É. Então, que bom que você conseguiu dar algum direcionamento para essas pessoas que pediram ajuda. Sim. Eu sempre tive um olhar muito focado nas mães, sabe? Porque eu vejo que está todo mundo muito preocupado com a criança. Sim. Mas sem a mãe, a gente não consegue muita coisa. E essa mãe é esse pilar, essa estrutura, na maior parte, em 99% das vezes, se eu estiver enganada, você me diz. Não. Mas 99% das vezes, o pilar da casa vai ser essa mãe. E tem algumas até, eu já vi muito isso também, mãe solo. Sim. Por quê? Porque o marido foi. O marido não deu conta e foi. E ela fica, a mãe fica. Sim. A mãe sempre vai ficar. Eu falo que elas têm uma força. A mãe, por si só, doutor, eu falo que tem uma força inesgotável, uma energia inesgotável. Então, vamos potencializar isso. Eu sempre estou orientando as profissionais. Falei, olha, gera esperança no coração dessa mãe. Porque ela, sem esperança, o que vai ser desse tratamento? Às vezes eu escuto, quando eu faço alguma postagem, eu quase não posto coisas minha com meu menino e tal. Vida pessoal. Mas às vezes eu faço alguma postagem, aí sempre tem gente que fala assim, você é a melhor mãe que ele poderia ter. E não, na verdade não é isso, porque se fosse com você, você faria o mesmo. Sim. Entendeu? Então assim, e a gente não tem outra alternativa de fazer diferente. É só fazer. É só fazer, é só ser. É só ser. Tudo isso que o filho precisa. Então, se tivesse a possibilidade da gente escolher, você quer ter um filho autista, você não quer, a gente escolheria não ter. Sim. Não tem porque dúvida sofre todo disso. mundo. Exato. Né? Mas como a gente não teve essa possibilidade de escolha, simplesmente aconteceu, né? Então a gente tem que ir do jeito que dá. Eu falo que é achar um propósito no que aconteceu. Exato. Mas tanto se fala de propósito, então vamos deixar essa palavra bonitinha de lado. O que eu posso aprender com o autismo do meu filho? Sim. Eu posso me tornar uma mulher mais forte, Sim. mais resiliente. Sim. E uma coisa que eu já vi muito acontecer, mães ajudando outras mães. Sim. Sabe? Então, assim, realmente eu sou apoio seu e você em algum momento é meu. Então, é tirar de tudo isso o que eu posso aprender. Sim. Porque não vai adiantar reclamar, murmurar, vai piorar a situação. Então, não que não possam conversar, falar dos seus desafios, né? Mas eu acredito que não pode ser isso que conduza. Eu acho que é melhor olhar para esse lado de, peraí, o que eu vou fazer com isso e de que forma eu consigo ajudar até outras pessoas com tudo isso que eu vivi. Por exemplo, você como mãe atípica hoje, você além de médica, você pode dizer para essas outras mães assim, olha, eu consegui. Então você também consegue. E você sabe que é interessante, nesse meio de pais atípicos, eu encontrei muitas mães que fizeram essa mudança na trajetória profissional e foram trabalhar na área. Patrícia, então, né, na então advogada, assim, o que eu sinalizo, após a minha palestra, muitas mães vêm conversar comigo e já sinalizaram assim, nossa, eu fiquei muito deprimida com a sua palestra, porque eu coloco pontos reais que nos abalam de verdade. É porque existe uma realidade, exato, né? Eu falo o que é verdade, sem romantizar sem maquiar, o autismo, né? Exato. Mas o que eu sinalizo, que a mensagem e o objetivo que eu quero passar é que você precisa encontrar motivos e pessoas para se inspirar, para que te dê um ânimo de seguir essa trajetória, essa jornada. Sim. Então, assim, eu fui atraindo muitas pessoas que estavam na mesma sintonia que eu, que estavam buscando esse mesmo propósito. Sim. Tá? É o propósito de verdade. Né? Foi mais fácil? Não foi fácil. Não. E nem vai ser. E não é. Porque cada fase da vida, eu tô com uma mãe lá agora em Alphaville, a filha adolescente. Então, ela passou alguns desafios na infância com a filha. Agora, na adolescência, ela está enfrentando outros desafios. E na vida adulta vão ser outros. Sim. Então, a jornada, ela não é curta, mas aí entra o quê? Que eu acredito? O preparo.
em todo o tempo, preparo. né? Essa mãe, eu estava conversando com ela, ela falando comigo, Patrícia, eu preciso ajudar ela a criar autonomia. Eu falei, então, nós estamos aqui para isso, para conseguir estruturar tudo isso, para que ela chegue na vida adulta conseguindo, né, viver a sua vida de forma com mais qualidade de vida, de acordo com aquilo que é o potencial dela. Isso. Então, eu acho que a mãe é muito isso daí de caminhar junto, mas olhando para o lugar certo, doutora. Eu acho que é isso que é o ponto. É o que você falou, achar pessoas, conexões certas, né? E eu acho que esse ponto de olhar para o lugar certo vai fazer total diferença nessa jornada. E olhar no lugar certo, porque você tá, por exemplo, quando as mães ficam numa clínica e juntam um monte de mãe numa sala, Na recepção. e às vezes juntam um monte para todo mundo se afundar junto. Então até isso a mãe tem que ter o discernimento. Com qual amiga eu vou me conectar de fato? Esses grupos, né, que são importantes, mas o certo seria para quê? Vamos todo mundo, gente, caminhar? Isso. Uma fortalecer a outra e não Exato. uma afundar a outra, entendeu? Não para falar mal, para reclamar, profissional. exato. É o reclamar e o murmurar, que eu acho que só leva para decadência. Eu acho também. Né? Mas olha só, que bate-papo gostoso. Eu já vou te convidar para um próximo episódio. Nós já estamos caminhando aqui para o fim. E eu queria que você deixasse um recado para essas mães, né? De acordo com toda a tua experiência, com tudo que você já viveu, já passou até aqui, né? Que seu menino ainda está novo, ainda. Tá com 9 anos, né? Ainda tem uma jornada ainda para seguir. É. Mas de acordo com tudo aquilo que você já viveu, qual que é o recado que você quer deixar para elas, doutora? O recado que eu quero deixar é que, assim, embora não seja um caminho, uma jornada fácil, se a gente passar a vida inteira se lamentando por aquele sonho que a gente tinha antes dessa maternidade atípica, a gente vai perder a beleza do que é as pequenas conquistas que acontecem todos os dias. É isso. Uau. Nossa, acredito de verdade nisso. Eu também. Porque se não conseguir identificar essas conquistas, na hora que o grande chega, a conquista grande maior chega, você nem percebe ela. Sim. Porque as pequenas não foram. E são as pequenas que vão fortalecer nessa caminhada. E você sabe também uma outra visão, né? Que a gente, como mãe, a gente sempre quer tentar realmente corrigir nosso filho. A gente quer deixar ele típico, mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então vai chegar um momento na nossa cabeça que vai virar essa chave e assim, o que é prioridade para ele? Sim. O que faz ele feliz de verdade? É ter peso, esse né? discernimento da gente parar de querer encaixar ele num molde que não vai acontecer. Dentro de uma caixinha, Então, né? assim, vamos tentar ser feliz com aquilo ali que a gente tem e que seja melhor para todo mundo dentro dos desafios que vão aparecendo, entendeu? Sim. Uau. Gente, dá vontade de ficar aqui. A gente continua aqui para a gravação. A gente continua. Nós vamos já deixar o convite para a doutora Renata estar conosco em outros momentos, tá bom? Porque Obrigada. eu acredito que vai ser muito importante para essas mães. Não, né? é um que assunto que não tem fim. Não tem, a gente poderia ficar aqui. Mas olha só, nós vamos finalizando esse momento aqui. E eu queria muito te convidar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa as notificações aí, ativa o sininho para você receber as notificações. Nós temos vídeo toda semana saindo, vídeo novo, trazendo conhecimentos assim, trazendo experiências assim para você entender que a sua jornada, nessa jornada você não está sozinho, nós estamos aqui com você, tá bom? Então, Já muito curte obrigado. esse vídeo, porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai espalhar para mais pessoas também. Exatamente, olha só. É isso aí, gente, nós estamos aqui por vocês, né, doutora? Isso aí. Eu acredito muito que é sobre isso, Obrigada. né? Meu muito obrigada, né? Minha gratidão por todo esse conhecimento, por essa grandeza que você carrega com você, além da parte toda médica, mas dessa experiência sua enquanto mãe. Muito obrigada, tá? Gente, ficamos aqui até o próximo episódio do SuperaCast.